que o Senhor guarde a nossa casa e a nossa família. Amém. É tudo o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Você pode se assentar. É um tempo de homens, é um papo de homens. Obrigado, meninos da banda. Foi muito bom ouvir vocês. Nós estamos voltando como homens de valor. E então eu quero aproveitar esse tempo para perguntar: tem homem de valor aí? Esse foi para mim. Agora nós vamos fazer um mais forte. Tem homem de valor aí? Opa, aleluia! E todo homem de valor também passa por batalhas. Todo homem de valor também passa por tentações. Todo homem de valor também passa por situações que às vezes é pego de surpresa e precisa do escape de Deus por meio da sua palavra. E é exatamente sobre isso que nós vamos tratar nesta noite. É exatamente sobre isso que nós vamos bater um papo. Carinhosamente, eu estou chamando esse encontro aqui de papo de homem. E papo de homem é papo aberto, é olhos nos olhos. É nós nos percebermos e vermos que todos os homens têm as suas batalhas. Uma das coisas que eu tenho aprendido é que talvez a minha vulnerabilidade não seja igual à sua. Mas uma coisa eu percebo como homem: todos os homens têm as suas vulnerabilidades. Você concorda comigo? Amém ou não amém? Todos nós estamos lutando contra algo que tem atrapalhado a nossa comunhão com o Eterno. Todos nós estamos lutando para vencer batalhas que às vezes tentam nos sucumbir. E isso é fato. Este é um fato tão claro que o próprio Senhor Jesus, o nosso Senhor, foi tentado. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar. Eu quero nessa noite compartilhar com você um tema que eu acredito que vai te ajudar bastante, homem que está aqui, e você que vai assistir essa mensagem como homem posteriormente, também vai te ajudar por demais. Eu carinhosamente estou chamando essa mensagem de vencendo as vulnerabilidades. Mas eu poderia chamá-la de batalha dos 3 P's. Por que isso, pastor? Batalha dos 3 P's? Daqui a pouquinho eu vou te dizer 3 batalhas que a maioria dos homens tem e sofrem e lutam contra elas para vencer. Eu queria ler com você o texto da palavra de Deus que vai aparecer aí no nosso telão, e você pode acompanhar pelo telão mesmo para ficar mais fácil a sua leitura, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, está em Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 11, diz assim a palavra do nosso Deus: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, grave isso, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o na parte mais alta do templo e disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos
eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Senhor, em nome de Jesus, fala por meio da Tua palavra e desvenda para nós a Tua palavra nesta noite, para que saiamos deste lugar entendido das nossas vulnerabilidades, mas também com aplicações práticas de como vamos vencê-las, assim como Jesus venceu. Pedimos isso por amor de Teu nome. Amém. Amém, querido? Esse texto é um texto clássico que muitos usam para falar sobre as tentações. E hoje eu quero focar com você nestas tentações e aplicar com vocês algumas situações que podem te ajudar a sair destas tentações vitorioso. Neste texto em questão, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, correto? A Bíblia diz que depois de 40 dias e noites, ele teve fome. Isso é natural. Qualquer um que fica sem uma alimentação, tem fome. Só que se você fizer isso por dias seguidos, isso vai lhe deixar vulnerável fisicamente. E aí, o tentador se aproximou dele para tentá-lo. Podemos então observar no texto em questão que o inimigo só iniciou o seu ataque a Jesus quando achou ou percebeu que ele estava vulnerável a este ataque. Isso me diz que Satanás não é burro. Isso me diz que Satanás não é tolo. Ele não vai tentar o homem de valor que é você, ou o homem de valor que sou eu, nas áreas que eu não esteja vulnerável. Ele percebeu que Jesus estava vulnerável, estava fraco no seu físico, porque Jesus era 100% homem. Amém, irmãos? E 100% Deus. E você vai perceber que se Jesus usa da sua divindade, neste momento não teria validade. Aqui ele foi tentado como homem, e ele venceu como homem. Nós somos tentados como homem, e precisamos vencer como homem. Você que está aqui presencial, olha para o seu irmão que está do seu lado e diga assim: vença as suas vulnerabilidades. Vença as suas vulnerabilidades. Jesus então enfrentou 3 grandes batalhas neste período, que eu gostaria de classificar com você como a batalha dos 3 P's. É, pastor? Sim. Quais P's são esses, pastor? E por que o senhor está usando o P? A primeira batalha, prazer. Ah, pastor, eu não sou tentado no prazer. Calma, deixa eu lhe explicar o que significa prazer. Comida, sexo, festas, drogas, pornografia e prostituições. Então,
trazendo para hoje, o prazer significa isto na vida do homem deste tempo. E você vai ver daqui a pouquinho, lendo o texto mais cuidadosamente, que Satanás tentou Jesus na área do prazer. Ele estava com fome, mentira ou verdade? E quando você está com fome, alguém chega e te oferece uma comida. Quando eu chego na casa de certos amigos aqui, e que eles oferecem aquele churrasco, sabe? Eu fico feliz da vida, e às vezes nem estou com tanta fome, mas eu quero participar desse banquete alimentar. Agora você imagina, eu e você, com fome de 40 dias e 40 noites, sendo tentado por Satanás para transformar pedras em pães. Segundo P, poder. E o poder significa sucesso, status, orgulho e ganância. Uau, pastor, é isso mesmo? É isso mesmo. Muitas vezes nós somos tentados na área do poder. Mexe na nossa área de sucesso. Sinceramente, se eu te perguntasse aqui, antes de te falar isso, quem é que não quer ter sucesso na vida? Todo mundo quer. Quem é que não quer ter status? Todo mundo quer. Qual é o problema? É quando isso nos ensoberbece e quando isso vira uma ganância brutal, a ponto de nós destruirmos o nosso semelhante para conquistar os nossos objetivos. Entendeu isso? Você está comigo? Ahu! Beleza. E o terceiro P, prosperidade. Ah, não, pastor, prosperidade não, porque prosperidade é uma coisa boa. Sim, mas você pode transformar a sua prosperidade em um enriquecimento ilícito. A busca incansável pelo dinheiro a qualquer custo. Você pode transformar isso num esbanjamento, numa fartura desnecessária, quanto outros estão sendo impreteridos perto de você. E isso é pecado, irmão. Abundância demais ao ponto das pessoas só observarem isso em você e isto abafar a maior qualidade que eu e você temos que apresentar, que é a qualidade de servo. Pense só um pouco nisso. Então, olhando para essas três palavras, como vencer as vulnerabilidades da vida? Primeira coisa, conheça a palavra de Deus. Olha só o texto que vai aparecer e como ele diz, eu deixei grifadinho para você. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador se aproximou dele e disse, preste atenção, se você é filho de Deus, ou seja, colocou em xeque quem era Jesus, primeiro, mande que essas pedras se transformem em pães, ou seja, estava tentando para que Jesus usasse o seu poder, a divindade para invalidar o sacrifício. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, então, poderia ter feito aquelas pedras se transformarem em pães? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Jesus poderia transformar aquelas pedras em pães? Sim. E ninguém iria impedir. Mas qual seria o significado se ele estivesse feito isto? Já parou para pensar? O que teria relevância no sacrifício de Jesus lá na frente se ele tivesse usado da sua divindade ali para vencer uma batalha natural?
porque aquela batalha era natural. Então Jesus usa o poder da palavra. E sabe como eu e você vencemos esta tentação do prazer pelas porneias? Do prazer pelos adultérios da vida, como disse Tiago. Aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Sabe como nós vencemos isso? Usando a palavra de Deus, porque Jesus diz para Satanás o quê? Também está escrito. Ou está escrito. Jesus se apropria da palavra de Deus no momento de tentação. Jesus se apropria da palavra de Deus no momento de luta. Eu não sei como foi o seu dia, como foi a sua semana, como está sendo o seu ano, mas uma coisa eu garanto para você que está aqui e para você que vai assistir essa mensagem como homem, que a palavra lhe dá autoridade para resistir qualquer tentação. Posso ouvir um glória a Deus? Nós podemos aplaudir a Jesus por isso? A palavra de Deus, querido, lhe faz ser mais que vencedor. Olhando, então, para nós, homens, entendo que diariamente temos sofrido esta primeira tentação que Jesus sofreu. Guardada as devidas proporções, o diabo tentou Jesus em uma área que é muito comum para nós sermos tentados, a área do prazer. Diariamente, irmãos, diariamente, como pastor, líder espiritual, todos os dias eu faço uma oração: Senhor, cuida dos meus olhos. Porque a Bíblia diz que se os meus olhos forem bons, tudo será bom. Então as coisas começam no meu olhar. Então todos os dias eu digo: Senhor, cuida dos meus olhos. Como líder espiritual e como pastor, eu estou dizendo para você: todos os dias eu tenho que matar um leão para vencer as tentações. Mas talvez isso não seja assim na sua vida, porque você é mais forte, você tem mais autoridade, você é mais espiritual, e você não sofra isso. Mas eu estou lhe dizendo que se você tem sofrido na área do prazer, que demanda glutonaria, que demanda sexualidade, que demanda pornografia, porque infelizmente hoje às vezes a gente não tem falado isto. E eu estou lhe dizendo, há muitos homens sofrendo nesta área. Mentira ou verdade? Escondido com os seus celulares pelos cantos da sua casa, vendo coisas que não agradam a Deus, achando que está oculto aos olhos de Deus. E Deus, nesta noite, está dizendo: você quer vencer isso? Troque esta área de prazer pela leitura e entendimento da palavra de Deus. Uma coisa é fato: eu e você somos tentados nesta área de prazer. Quase todos os homens são tentados assim. Quase todos os homens precisam saciar a sua fome nestas áreas. Quase todos os homens, eu não vou dizer todos porque eu não posso generalizar, tentam saciar dia e noite a sua necessidade por estas áreas. Assim como o Senhor tinha fome da comida, muitos homens estão com fome de coisas que não deveriam estar. E pense comigo, o diabo estava tentando a Jesus para transformar pedras em pães. Para quê? Para saciar a sua fome. Agora preste atenção numa coisa.
eu quero lhe perguntar. Eu me perguntei isso. Vicente, no seu caso, o que Satanás está querendo que você transforme para saciar a sua fome? Agora talvez você possa se perguntar, o que Satanás está querendo que você transforme para saciar a sua fome? Será que Satanás está querendo que você transforme a lealdade que você jurou ter à sua esposa, ao seu Deus, à sua igreja, a seus pastores, em deslealdade? Pense comigo. É algo para pensar ou não é? Será que ele não está nos incutindo que nós podemos fazer isso escondido, porque ninguém vai saber? A Bíblia diz que os olhos de Deus estão fitos na terra e que nada fica oculto ao soberano. Será que ele está querendo que nós saciemos a nossa fome, transformando ou mudando a nossa santidade em concupiscência da carne? Será que ele deseja nos impregnar dizendo que nós não precisamos de tanta santidade? Que se nós dermos legalidade à carne, não faz mal algum? Só que a Bíblia diz que sem santidade ninguém vê a Deus. Pare para pensar só uma coisa. Será que ele está querendo que nós transformemos as verdades eternas de Deus, vindas para o nosso coração, em mentiras? Porque depois que eu e você como homens, vou perguntar de novo, tem homem de valor aí? Depois que eu e você como homens caímos em armadilhas de Satanás, vem sobre nós uma segunda coisa. Nós vamos praticar a mentira, até o constrangimento do Espírito Santo, para que nós venhamos voltar à verdade. Você está comigo, amém ou não amém? Não podemos deixar isso acontecer, devemos lutar assim como Jesus lutou, com a arma certa, chamada Palavra do Altíssimo. Eu queria deixar essa frase para você e para o seu coração. Toda a fome do homem pelo prazer da carne só será morta se este homem matar este prazer com o poder da palavra de Deus. Quem quer matar a fome pelo pecado aqui? Levanta a mão bem alto. Tem coragem, irmão, aqui é lugar de coragem. Quer matar isso? Mate, subjugue isto diante da palavra de Deus. Porque somente a palavra de Deus tem autoridade para transformar. Segundo ponto, para vencer as vulnerabilidades da vida, viva a palavra de Deus. Pastor, o senhor gosta de falar sobre isso? Gosto. Não tem nada mais poderoso do que a palavra. Não tem nada mais eficaz do que a palavra. Não tem nada mais transformador do que a palavra. Porque é a palavra que cura o homem. É a palavra que trata o homem. E é a palavra que transforma o homem. Não há outras questões. Ou outras questões ajudam, servem como base. Mas a palavra salva o corpo e a alma. Ou cura o corpo, melhor dizendo, e salva a alma. Sabe por quê, querido? Porque se você ficar enfermo emocionalmente por causa do pecado, sim, você vai procurar uma ajuda de doutores, e eu respeito e acho muito interessante que se procure, mas a palavra de Deus vai te ajudar por demais. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, preste atenção,
Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. E agora Satanás é esperto. O que ele faz? Ele diz assim, pois está escrito. Ele usa a palavra, porque sinceramente falando, deixa eu te dizer uma coisa que é importante que você saiba. Satanás conhece a palavra de Deus, tá? E conhece bem melhor do que eu e você. Ele só não cumpre, mas conhecer ele conhece. E ele diz assim, e ele dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito, e com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Neste segundo ponto, o diabo começa a atentar Jesus pelo meio a qual Jesus venceu a primeira tentação, que foi por meio da palavra. Então Satanás agora começa com a palavra, dizendo, também está escrito. Isso você pode fazer. Está escrito lá, ó, se joga daqui, porque disse lá que ele, o Pai, daria ordem aos anjos ao teu respeito. Você é o cara, é o supra-sumo. Ele começou a mexer no segundo P. Você tem poder. Você pode, sinceramente falando. Será que eu e você não somos tentados nesta área? Você está com tudo, hein? Uau, você é o cara. Igual você não tem. Você é demais. Nossa, como você é bom. Pense só nisso um pouquinho. Satanás começa a tentar Jesus por meio da palavra. Isso significa dizer que o conhecimento do que está escrito na palavra, o diabo tem. A diferença que nos fará vencer as vulnerabilidades das tentações da nossa vida como homens de valor que somos, é viver a palavra. Porque agora não basta só conhecer. Agora precisa viver. Porque conhecer a gente conhece, né, irmãos? Mas na hora da tentação, às vezes a gente faz o quê? Coloca a palavra de lado e não pratica. Mentira ou verdade? Jesus agora, na segunda tentação, ele é tentado nas áreas do poder, como sucesso pessoal. Você é o cara. Como status, olha aí, vai lá, garoto. Igual você não tem. Orgulho. Quantos de nós sofremos na área do orgulho? Nós não podemos receber um elogio. E sinceramente falando, eu não sei você, mas alguns homens que eu converso, ou já conversei, muitos deles são motivados por palavra de afirmação. Deus sabe disso, sabe ou não sabe? Nossas esposas sabem disso, para quem é casado, ou namoradas, ou noiva. Mas quem mais sabe? Quem mais sabe, homem? O diabo. E ele vai mandar onde? Na sua vulnerabilidade. Ele vai mandar na sua vulnerabilidade. Naquilo que mexe com você. Às vezes você não recebe. Aonde você está? Um elogio. Aí você recebe aquele elogio por fora, sabe? Que mexe com você. E começa a te contaminar. E começa a trazer pensamentos à sua mente que não são bons. Pensamentos que são pensamentos de mal. Lembra-se de Davi naquele terraço? O camarada tinha que ir para onde? Para a guerra. O que ele fez? Ficou no terraço. E no terraço ele observou aquela linda mulher. E a mente dele começou a pensar. E levou ele ao pecado e à consumação do mesmo. Porque ele não se valeu
da lei do Senhor na hora que ele mais precisava. Talvez você se pergunte, como vencer essa área, pastor? Isso é tão difícil, está no campo da mente. É tão complexo vencer essa área. É tão difícil. Eu vou lhe dar algumas dicas aqui que eu escrevi para mim. Se servir para você, é bom. A primeira coisa que Deus falou comigo que eu devo tomar cuidado é que eu não queira mais do que o suficiente. Está entendendo isto? Você quer vencer nessa área, você quer vencer esse P do poder, não queira mais do que o suficiente. Não deseje mais do que precisa. Não busque mais do que aquilo que é a medida certa para você. Pergunte sempre para Deus, Deus, isso é suficiente? Eu preciso de mais? A segunda, subjugue o orgulho na cruz de Cristo. Sabe, aquela voluntariedade que a gente tem quando alguém nos dá um tapinha nas costas. Quando isso acontecer, querido, eu digo para algumas pessoas, eu já ando com um alfinete no bolso. Quando alguém fala para mim alguma coisa assim, poxa, hoje eu vou na bolinha, que a bolinha enche, né, irmão? Não tem esse nem aquele, a bolinha enche. Eu vou lá na bolinha e faço assim, ó, puf, furo ela com um alfinete. Subjugo o orgulho na cruz de Cristo. Não tem nada meu, não é nada por causa de mim, é tudo dele, para ele, é todas as coisas. Posso ouvir um amém? Quando a gente começa a viver assim, a gente começa a entender. Aprenda que o maior sucesso é estar no âmago da vontade de Deus. O que Deus quer fazer? Onde Ele vai fazer? Eu vou me encaixar ali e vou. Quarto, viva a palavra de Deus de forma transformadora. 4 dicas para você vencer nessa área, neste P do poder. E eu quero deixar essa frase para você. Todo o poder deste mundo, um dia, será subjugado ao poder daquele que está por vir. Então tudo aqui é passageiro, querido. Eclesiastes já dizia isso. Vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Irmãos, todo o sucesso do mundo que eu possa ter, no final de tudo, se eu não andar na presença daquele que vai me levar para o céu, não adiantou de nada, vai passar. Eu tenho um desejo de viver 100 anos, sabe? Posso viver 100 anos desfrutando de tudo que essa terra me dá, mas vai passar, e é bem menor do que a eternidade. Então, para mim, não vale. Entende isso? Talvez você está sofrendo na área do poder. Você quer vencê-la? Viva e aplique em seu coração e pratique a palavra de Deus. Em último lugar, para a gente ir embora feliz da vida, eu estou muito feliz desse culto presencial com tantos homens, né? Que coisa boa. E eu imagino que a partir de agora nós vamos viver essa realidade. Amém? Aleluia. Para vencer as vulnerabilidades da vida, nunca troque a adoração a Deus pela adoração ao mundo. Depois o diabo o levou a um monte alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse, retira-te, Satanás, pois está escrito. Jesus era tremendo, né? Ele ia e voltava na palavra. Está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Neste último ponto, nesta última tentação, Satanás quer comprar Jesus oferecendo a ele a prosperidade.
fartura, abundância de bens ou riquezas desta terra. Mas Jesus era bem resolvido. Aleluia por isso. Ele sabia de onde veio, quem era e para onde retornaria. E você? E eu? Porque essa é a nossa realidade, irmão. Jesus estava preocupado com o reino de Deus. E Satanás? Com o reino deste mundo. Assim como Jesus, às vezes, somos tentados na área do dinheiro, da prosperidade, a ponto de trocarmos a adoração a Deus pela canção do inferno. Que é o que, pastor? A ganância. Um certo homem, um dia, quando perguntado por que ele havia roubado demais, ele narrou a sua versão dizendo o seguinte: eu acabei perdendo a noção do tamanho da minha ganância. Pense nisso. E hoje a ganância deste homem está fazendo ele pagar um preço alto num presídio. Porque ele queria mais do que precisava. Jesus deixa para nós 5 coisas para vencermos a vulnerabilidade nesta área. Primeiro, fique de pé. Chega por hoje. Hoje foi só um ensaio para nós. Para a gente voltar com força máxima, amém? Primeira coisa que Jesus nos ensina: reconheça a sua fraqueza. Faz um sonzinho aqui para a gente poder fechar esse tempo. Primeira coisa que nós precisamos como homem de valor, reconhecer que nós somos fracos. Não tem homem forte. Tem homem que mergulha na palavra. Não existe homem forte. Esse negócio de que essa área aí, conversa fiada. Não, que nessa área aí eu domino, mato no peito, toco pro lado. Mentira. Fuja disso. Reconheça que você é fraco. E se você continuar onde está, você vai cair. Reconheça que você é fraco. E se você continuar onde está, vai cair. E depois, querido, se você não crê, você vai perceber que o Altíssimo usou essa pessoa aqui para dizer isso para você. Continue achando que é forte, vai cair. Essa é a verdade. Não faça da fraqueza da carne uma desculpa para pecar. Eu sou assim mesmo, sabe como é que é homem, né? Homem tem a voluntariedade para o pecado. O homem é assim mesmo. Conversa. Não é assim não. Porque todo homem subjugado na palavra de Deus, todo homem que usa a palavra de Deus, recebe as coisas que vêm do alto. E não deve dar legalidade a Satanás. Entende isso? Isso é verdade, querido. Dê o primeiro passo em direção à mudança. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido na vida é que eu não posso mudar por você. Eu só posso mudar por mim. Mas você pode mudar nessa noite por você, amém ou não amém? Nas suas tentações, você pode dar um passo. Entenda que a vitória contra as tentações é uma parceria entre você e Deus.
Agora eu quero lhe chamar para se perceber. Na área que você está sofrendo dos 3 P's, prazer, poder e prosperidade. Será que você não está precisando reconhecer e dizer assim, cara, eu sou fraco, e eu estou achando que eu sou forte? Sim, pastor, estou precisando reconhecer. Eu queria que você tivesse a coragem, porque estamos aqui, querido, entre homens, amém? E esse tempo aqui, eu queria pedir um favor ao Vitor. Querido, nós estamos encerrando a mensagem. Pastorzão, quer falar alguma coisa? Tem certeza? Então tá bom, pode parar de gravar. Obrigado, viu, Vitor? A você que nos acompanhou, que Deus te abençoe. Graça e paz para você. E domingo nós estamos aqui novamente com a palavra de Deus.